Diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-na até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E assim o fizeram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou ali a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceram Cafarnaum, e ele e a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali. Amém? Esse texto ele é um texto bem conhecido da igreja, e ele é um texto importante, porque quando a gente vai para o Evangelho de João, a gente vai perceber que João tem a finalidade de mostrar Jesus como Filho de Deus, né? E para mostrar Jesus como Filho de Deus, ele tem aqui a sua missão de falar de Jesus como o Verbo encarnado, aquele que era desde o princípio e que está agora cumprindo a missão aqui do seu ministério terreno. Ele é bem enxuto e ele é sucinto nos milagres, e ele coloca apenas 7 milagres de Jesus durante todo o seu ministério. E todos os milagres que João coloca, ele coloca e fala como sinais, né? E aí João organiza justamente esse sendo o primeiro sinal. Então todos os estudiosos da Bíblia entendem, até mesmo como está colocado, como sendo esse o primeiro o sinal que Jesus faz, ou o primeiro milagre, para marcar então o início do seu ministério terreno. Vocês sabem que Jesus foi batizado com 30 anos. Após ser batizado, então ele faz a escolha dos seus discípulos após uma noite de oração. E após a noite de oração, não 3 dias após, então eles têm aqui um evento, aqui, uma festa de casamento, onde ele é convidado. O texto ele é muito bonito, e esse texto é lido em vários casamentos, em vários eventos, né, de festividade. E ele traz aqui lições justamente sobre a família. E é justamente no meio da família, é justamente no casamento, é justamente no meio dos seus que Jesus então inicia o seu ministério e traz aqui lições assim importantes para a nossa vida. Porque quando a gente fala da família e quando a gente fala de casamento, a gente precisa lembrar que é na família e é no casamento onde se desenrolam os grandes dramas da nossa vida, né? Porque é na família que a gente vive e temos momentos de alegria, mas é na família que também a gente tem momentos de tristezas. É na família que a gente tem momentos de vitórias, de sucesso, de contentamento, mas também é na família que a gente vive as maiores dores, as maiores angústias, os maiores sofrimentos que a gente tem como ser humano. E é justamente nesse nosso lado humano, nessa esfera chamada família, onde tantas coisas acontecem, que Jesus então inicia aqui o seu ministério. Então o texto é conhecido, mas eu gostaria de discorrer com vocês algumas lições que a gente aprende nesse texto, e que são lições que a gente pode colocar para a nossa família, que a gente pode aprender para a nossa relação conjugal. E eu entendo que todos nós aqui temos uma família, não importa a configuração da sua família, é a família que Deus te deu, glória a Deus por isso, e Deus tem lição para nossas vidas. E a primeira que a gente percebe está aqui no verso de número 2, o fato de mostrar aqui o texto dizendo que Jesus também foi convidado.
E a primeira lição que a gente aprende é que Jesus é a pessoa mais importante a ser convidada, a nossa família, a ser convidada aqui no nosso casamento. E Jesus então foi aqui convidado. Jesus estava presente, e foi a sua presença, a presença de Jesus no meio dessa família, que justamente a salvou dos maiores desastres e dos maiores incômodos que surgiu, como a gente vai ver. Então é importante a gente perceber que Jesus é a pessoa mais importante a ser convidada na nossa família. Muitas vezes a gente tem uma ideia equivocada, e aqui eu não estou sendo contra, mas a gente acha que o dinheiro é o que vai resolver a nossa família, que o conforto é o que vai trazer aqui a mudança na nossa família, que algumas outras coisas são importantes, de certa forma até são, mas a pessoa mais importante de tudo é termos Jesus dentro do nosso lar. Quando a gente olha o ministério de Jesus, que foi extenso durante 3 anos e 3 meses, a gente vai perceber que algumas pessoas perceberam isso e não hesitaram em convidar Jesus para vir à sua casa, para vir à sua família, para visitar o seu lar. Me lembro do sacerdote ali, daquele homem que era autoridade religiosa, mas no entanto ele tem a sua filha doente esta ao ponto de quase morte, e ele vence o orgulho, ele vence ali a sua religião, ele vence ali a sua vaidade, ele se dispõe, vai ao encontro de Jesus e diz: mestre, minha filha está terrivelmente doente até a morte, venha sobre a minha casa e cura a minha filha. Então, meus queridos, a primeira lição que a gente aprende de tão básico e óbvio, mas que muitas vezes com a nossa correria, com o nosso dia a dia, com o nosso fazer, com nossos tantos projetos, esquecemos que Jesus é a pessoa mais importante, e Jesus gosta de ser convidado a fazer parte do nosso dia a dia, da nossa rodia, da nossa festa, da nossa alegria. Mas também Jesus, ele vai quando a gente está precisando de socorro. E a segunda lição que a gente aprende nesse texto aqui é uma lição importante, mostrando para a gente que mesmo que Jesus está presente, os problemas acontecem, né? A gente vê uma teologia corrente por aí que diz que se você tem Jesus, nenhum problema vai acontecer. Mas a gente nota que Jesus está presente, e mesmo Jesus estando presente, os problemas acontecem. Irmãos, nós vivemos, e como nós somos seres humanos, carnais, limitados, os problemas acontecem na nossa vida. Acaba o açúcar de vez em quando à noite, acaba o sal, que você tem que pedir para o teu vizinho emprestado, às vezes acaba os recursos. E nessa festa aqui, no mais aqui nessa festa, nesse texto, a gente vai ver que então acabou o vinho. E acabar o vinho aqui é algo que a gente precisa ter no nosso coração, entendendo que todos os nossos recursos, eles são limitados na nossa vida. Às vezes a gente tem uma ideia de plenitude, de que nada vai acabar, de que nada vai faltar. Irmãos, falta dinheiro, às vezes falta tempo, às vezes falta saúde, às vezes acabam as coisas, que essa é uma marca de que aqui o vinho, que é o símbolo aqui maior dessa reunião, que é o símbolo da alegria, da plenitude, da festa, o vinho aqui acaba. E o vinho acabou, mesmo Jesus estando presente. Então a gente tem aquela ideia de que muitas vezes os amigos de Jó, os amigos de Jó visitam a Jó e eles têm uma teologia dizendo o seguinte: se tem algum problema acontecendo com você, se tem alguma coisa errada com Deus. Não, irmãos, o vinho acaba, as coisas humanas acabam, não tem água para todo mundo, às vezes falta recurso, às vezes a gente passa necessidade, porque mostra que nós somos finitos, limitados, e essas coisas acontecem. A diferença é que acabou, mas que Jesus estava presente com eles. E é interessante porque às vezes a alegria acaba no lar, às vezes a alegria acaba no casamento, às vezes o contentamento, o prazer, a felicidade, ela acaba, e acaba sim, e muitas vezes acaba. Quando a gente olha para a questão de família, constantemente a gente vive momentos em que a alegria acaba, né? E quando a gente fala de família, a gente vai perceber que há sempre relações difíceis, né? Relações difíceis familiares faz com que a alegria ela vá embora, que o desencanto se apresenta, que a decepção vem, que a amargura vem, e a alegria acaba, irmãos. As relações muitas vezes promovem tristeza em nós, promovem muitas vezes angústia, sofrimento, e é verdade, a vida é assim, a vida funciona dessa forma, né? E aí a gente percebe aqui que os recursos que a gente tem na vida, ele acaba. E nós vivemos momentos como esse, ou seja,
Nós vivemos momentos e tempos em que a todo momento tem alguma coisa espreitando, ou que vai acontecer, que ameaça a nossa alegria, e isso é uma realidade humana. Nós precisamos nos preparar para isso, nós precisamos entender que a vida é assim, nós precisamos entender que as coisas nem sempre acontecem do jeito que a gente quer. O vinho muitas vezes é limitado, mas Jesus está lá nos dando força, nos dando graça, que é isso que é o mais importante da nossa vida. E a gente vai vivendo, a gente vai dando glória a Deus. A terceira lição que a gente aprende nesse texto aqui, está aqui no verso de número 3, que alguém chegou e percebeu aqui que o vinho acabou. Alguém tomou conta disso. Imagine uma festa rodando, né? Festa de crente. E essa aqui marcou a ideia da festa de crente. Aqui é 7 dias de comida e de bebida sem parar. E ninguém está aqui prestando atenção, mas alguém olhou e prestou atenção. Acabou o vinho. Acabar o vinho aqui nessa cultura era algo terrível, principalmente para o noivo, porque na cultura aqui o noivo era responsável pela festa. O noivo era responsável de manter a comida à vontade, tinha que bancar e pagar tudo, e que se desse alguma coisa, principalmente se acabar o vinho, o ônus era do cara, inclusive até mesmo com reprimenda da família da noiva, dizendo: poxa, você está casando, está levando a moça para o casamento, e você não está bancando a festa. Então, a coisa aqui era uma situação muito constrangedora e passível de vergonha. Mas alguém aqui notou justamente que acabou o vinho. E aqui é uma terceira lição que a gente precisa trazer para a nossa vida. Precisamos discernir com rapidez quando a alegria está acabando. Ou seja, nós precisamos perceber na nossa relação familiar, na nossa vida familiar, na nossa família, quando a alegria está acabando. E alguém notou isso e foi dizer justamente a Maria: o vinho está acabando. E aqui é uma lição importante para a gente, porque fala justamente de uma acuidade espiritual e discernimento que levou aqui a Maria a ter essa noção. Ou seja, o que é isso? Nós precisamos tomar cuidado, prestar atenção na nossa família, prestar atenção das coisas que estão acontecendo, o que a gente está vivendo, e ter discernimento quando está acabando algo. Olha, parece que a relação está esfriando, né? Acontece no casamento. De repente parece que a comunhão aqui, a koinonia na casa está piorando, está diminuindo. E a gente precisa ficar atento, assim como a gente fica atento muitas vezes à dispensa, mas a gente precisa tomar conta da nossa relação familiar e prestar atenção justamente das coisas que estão acontecendo dentro da nossa casa. E aí a gente percebe aqui que Maria, juntamente com esse personagem aqui, eles notam que está aqui acabando, e eles rapidamente tomam nota disso. E isso aqui mostra aqui uma iniciativa de discernimento da família, da Maria em relação à família. Essa é uma lição importante para a gente, sabe por quê? Quando a gente olha aqui, a gente percebe que o rapaz aqui toma conta, Maria toma conta desse conhecimento, e ela não guarda para si o problema, e ela então toma uma iniciativa. E aqui é interessante, porque, meus queridos, a gente precisa tomar uma certa acuidade dentro do nosso lar, da nossa casa, para quê? Para quando a gente notar um problema, seja ele na relação familiar com os filhos, seja ele na relação conjugal com o nosso cônjuge, seja uma questão dentro das nossas famílias, a gente precisa ter essa iniciativa pronta e correr aqui e agir em cima disso. O que muitas vezes a gente faz? A gente tenta apagar da nossa realidade que o problema está acontecendo. A gente tenta negar o problema. Negar o problema não torna o problema solucionado. Ou seja, se você negar o problema, a tendência é que a coisa vai piorar. Então, a acuidade aqui no lar, aqui, ela é importante da gente tomar conta. Então, o que está acontecendo dentro de casa? Como que estão as coisas? Às vezes a gente não tem uma acuidade com a questão financeira e a gente vai gastando. Às vezes é uma questão do casamento.
A relação vai tomando um rumo, uma direção, e nós não estamos parando para ver. E aqui a gente percebe essa lição importante. Precisamos discernir com rapidez aquilo que está acontecendo dentro do nosso lar, na nossa família. E isso é importante, o desfecho disso dá toda a diferença quando a gente age com destreza. E aqui a gente vai perceber o quê? Muitos lares, muitas famílias estão se dissolvendo justamente por falta de discernimento e de medidas protetivas. A gente não tem tempo, mas se a gente contar a história de Davi, a gente vai perceber que Davi vive um dos maiores dramas da sua vida dentro do seu lar, justamente com os seus filhos, porque ele não prestou atenção no coração do seu filho. E aí vocês conhecem toda a história. Davi vive dores terríveis dentro da sua família, com seus próprios filhos, amizades que se constituem debaixo do seu nariz, o ódio e a ira que toma conta do coração do seu filho, e ele temendo ou querendo não enfrentar, ele quis negar, e a situação tomou um caminho muito terrível, porque ele não teve rapidez, discernimento para que ele pudesse agir aqui e enfrentar o problema. Então, o conselho de Deus para nós aqui nesse texto, que nós possamos ter acuidade, que a gente possa ter discernimento e agir, não importa a situação, é melhor enfrentar, é melhor olhar de frente, é melhor encarar, porque muitas vezes o problema é mais fácil de resolver. Eu tenho um cunhado que de vez em quando eu brinco com ele, esses tempos atrás ele brincou comigo, estava com um problema no freio, e é uma figura de linguagem de um exemplo cotidiano. E aí eu indiquei um amigo meu mecânico, ele foi lá, e aí eu falei, e aí, deu certo? Ele falou, não, o mecânico disse que eu tinha que trocar na pastilha, e era melhor já trocar o disco. Porque se eu não trocasse o disco, eu ia perder a pastilha e ia perder o disco. E aí, resumo, irmãos, sempre o brasileiro, né? Põe só a pastilha e está tudo certo, já vou sair andando. Esses dias ele me ligou, Nivaldo, me dá o telefone daquele mecânico. O carro parou, travou. O que aconteceu? Foi pastilha, foi disco, foi tudo para o beleléu. Porque se a gente age com destreza e toma iniciativa, o preço do reparo é mais barato. E Jesus está nos convidando a fazer um vasculhar dentro da nossa casa, a tomar a cuidado, olhar a situação, porque fica melhor de resolver. A quarta lição que a gente aprende nesse texto aqui é que os problemas vão acontecer. A questão é que quando a gente tem os problemas, a gente precisa recorrer à pessoa certa na hora da crise. E aí a gente vai perceber que Maria toma aqui conhecimento de um baita problema. O vinho está acabando, a festa corre o risco de ser interrompida, a vergonha seria tomada conta daquele noivo, porque seria uma vergonha tamanha para aquele homem, e a situação toda chega a Maria, e Maria vai a quem, irmãos? Maria buscou a Jesus. Maria foi buscar a Jesus. Maria foi ali buscar o conselho de Jesus. E aqui é um conselho para nós: os problemas acontecem, eles vão acontecer, mas a gente precisa buscar a pessoa correta. A pessoa aqui que Maria buscou foi Jesus. Por quê? Porque eles tinham um problema dentro de casa, e eles tinham uma dificuldade para acontecer, mas ela foi levar para Jesus a sua dificuldade. E isso aqui é emblemático para a gente, mostrando para nós que muitas vezes Deus prepara pessoas que são verdadeiros servos de Deus, anjos do Senhor, resposta de Deus, canal de Deus para nos abençoar, e nós precisamos buscar uma pessoa certa para recorrer. E Jesus é a resposta para a família. Se você me perguntar, Nivaldo, mas você não tem noção do problema familiar, você não tem noção dos meus familiares, você não tem noção da minha casa, do que é o casamento. De fato, eu não tenho noção, eu não tenho a dimensão disso, mas eu quero dizer para você que Jesus é a resposta para o seu problema, que Jesus é a resposta para a tua casa, que Jesus é a resposta para o teu casamento, e Jesus é aquele poderoso que, se a gente buscá-lo, ele move o céu, move a terra, ele usa pessoas, canais dele, e vai abençoar a tua casa. Ao longo da minha trajetória cristã, que não é muito longa,
Mas como é gostoso se encontrar Jesus através de algumas pessoas, através de uma palavra, através de um anjo, através de alguém que você não tem a mínima dúvida. Eu me encontrei com Jesus hoje, e aquela palavra, aquele conselho, aquela orientação mudou minha casa, minha família, mudou o rumo da minha vida, porque Deus tem gente para usar, para abençoar a tua casa, para abençoar. Mas vai até Jesus e converse com Ele. A sexta lição que a gente aprende aqui no texto, a quinta lição, é que ela vai até Jesus. E quando ela vai até Jesus, Jesus traz uma resposta que a gente não vai nos deter aqui no termo que Jesus usou, mas o que a gente precisa aprender aqui é que nós devemos obedecer e fazer aquilo que Ele manda. E o que Jesus manda fazer não é algo tão ético, tão legal e tão fácil de fazer. Jesus mandou pegar umas talhas que eram usadas para cerimoniais, que continha mais ou menos assim, alguns dizem um número alto, mas você pode considerar aí, sei lá, 200 litros, outros dizem que é mais, enfim, cada metreta daquela tinha 70, 80 litros, ou seja, são 6, multiplica aí, é um baita trabalho, não tem mangueira para ligar, é balde, é para buscar em algum lugar. E Jesus manda aqueles homens fazer, e a Maria disse: façam tudo aquilo que Ele mandar. E eles foram fazer. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês: fazer o que Jesus manda dá muito trabalho, mas nós precisamos fazer e obedecer o que Ele nos manda, o que Ele nos pede. E aqui é interessante porque eles poderiam ter questionado, principalmente o método de Jesus. Olha, não tem outro método para fazer? Não tem um mercadinho aqui para a gente buscar? Não tem alguma coisa? Não. Eles foram fazer. E se eu tenho um conselho aqui para nós aqui nessa noite, se a gente quer ver maravilha de Deus, se a gente quer ver milagre de Deus, se a gente quer viver a bênção do Senhor, faça aquilo que Jesus mandar você fazer. Precisamos deixar de lado muitas vezes a nossa racionalização. Mas não, Senhor, não pode, meu Deus, como que pode? Falta de ética, como que eu vou fazer isso? Meu Deus, e meu orgulho onde vai parar, Jesus? Como que eu vou carregar? Precisamos fazer aquilo que Jesus quer e nos pede e deixar que o resultado Ele toma conta. E aqui é interessante, né? Obedecer aqui é lançar-se aos cuidados de Jesus. E aqui é interessante pelo fato do quê? Muitas vezes, fazer o que Jesus quer exige da gente mudar de onde a gente está. Fazer o que Jesus quer e manda, muitas vezes a gente tem que ir lá levantar, ir lá pedir perdão ou se reconciliar com uma determinada pessoa. Fazer o que Jesus manda, muitas vezes, é engolir o nosso orgulho, buscar o caminho da reconciliação, é fazer uma meia volta e voltar. Fazer o que Jesus manda e pede não é fácil, mas se Ele está mandando você pedir, fazer, vai, porque Ele vai te dar sustento, porque Ele vai cuidar de tudo, e Ele sabe que vai dar certo. Então faça isso, porque se Jesus manda e você obedece, Ele sabe como vai ser o resultado. E aqueles homens obedeceram sem questionar, sem racionalizar, porque a gente precisa fazer o que Jesus quer. Existe um monte de gente criando método, criando formas. Irmãos, vamos continuar fazendo para nosso casamento, para nossa família, aquilo que Ele manda e aquilo que a gente quer que façamos. E essa é uma lição que a gente aguarda nesse texto, no fato de que eles foram fazer. Deu um monte de trabalho, deu um tempo, deu um processo, a coisa foi lenta, foi morosa, mas Jesus mandou, Ele sabe do resultado. A sexta lição que a gente aprende nesse texto aqui é o fato de que eles andaram por fé. Eles agiram por fé e não pelos sentimentos. Irmãos, muitas vezes a nossa racionalização, a nossa humanidade, a gente reluta, a gente duvida das ordens de Jesus. E a gente precisa ter essa fé. A gente precisa acreditar. A gente precisa ter a certeza que se Jesus está fazendo, Ele sabe, nós vamos crer, e nós cremos pela fé que o Senhor vai mudar a nossa casa, a nossa família, que Jesus vai mudar a nossa história, porque Ele é fiel. Nós, como família de Deus, nós precisamos vivermos pela fé. Vai dar certo, irmão, vai dar certo aquele trabalho, vai dar certo aquele recurso, vai dar certo aquele projeto, vai dar certo trabalhar sim, vai dar certo carregar essas talhas pesadas,
vai dar certo entrar pelo caminho da humilhação muitas vezes, vai dar certo a gente entrar pelo caminho do silêncio, vai dar certo muitas vezes entrar pelo caminho de mudar de direção, de mudar de casa, de mudar de região, de ir para outro lugar, de se afastar de algumas pessoas, vai dar certo, porque se Jesus está fazendo, nós andamos por fé e temos a certeza que o Senhor sabe de todas as coisas. E a 7ª lição aqui que a gente aprende de Jesus é que quando Jesus intervém aqui, sempre o melhor vem depois. E é interessante porque Jesus ele vai aqui intervir justamente na hora certa. E no verso de número 8, a gente vai perceber então que eles enchem as talhas são águas. E depois eles enchem ali os jarros, e os jarros são águas. E eles vão até Jesus e o jarro continua água. E aí quando eles vão levar para o mestre-sala, é quando o mestre-sala põe a boca, que a água se transforma no melhor vinho que eles puderam imaginar. Mostrando para a gente aqui, irmãos, que o milagre de Jesus acontece na hora certa. A gente é angustiado, sim, é verdade, a gente é agoniado, a gente tem uma angústia, a gente vive assim no desespero, mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês na Bíblia: Jesus sempre chega no momento certo. A nossa aflição é que a gente tem medo de passar vergonha. A nossa aflição, como esse noivo aqui, era que de repente a vergonha seria tal na vizinhança. A nossa situação é que às vezes a gente teme se sentir envergonhado perante a sociedade. Fala, meu Deus, como vai ser a minha vida, a minha casa, olha aqui, como que vai ser a minha questão familiar, meu casamento, como que vai ser? Mas o milagre, ele acontece na hora certa, irmãos. E Jesus mostra para nós aqui que ele veio na hora certa aqui para agir. A água virou em vinho no momento em que o mestre-sala provou, mostrando para nós que Jesus faz o melhor, que Jesus pode fazer aquilo melhor daquilo que se perdeu, que aquilo que acabou, que aquilo que foi superado, que aquilo que acabou, que não tinha mais jeito, Jesus mostra que ele pode fazer ainda muito melhor. Muitas vezes na família, principalmente em relações familiares, a gente acha assim, eu acho que eu nunca mais vou sorrir de novo. Eu acho que parece que essa casa não tem alegria. Eu acho que eu não vou viver aquele momento que a gente tinha paz, que a gente tinha contentamento, que a gente tinha leveza. Eu acho que a gente não vai conseguir se dar bem. E muitas vezes a gente olha isso, mas eu quero dizer que Jesus faz sempre o melhor. E se o vinho está acabando, se o vinho acabou, sinônimo da nossa limitação e finitude, eu quero dizer para Jesus, para vocês, que Jesus tem vinho novo para você neste momento. Sabe o que eu acho mais bonito nesse texto, irmãos? Jesus não expôs os noivos. Verso de número 9, a Bíblia vai dizer que o mestre-sala não sabia. Irmãos, olha a correria de gente carregando para lá, balde, carregando água, carregando... Enfim, imagine uma festa correndo e tem um monte de gente enchendo as talhas, imagina o barulho, imagina alguém pedindo balde, imagine a situação toda e tudo acontecendo, imagine, não dá para passar essa situação despercebida. Né? Não é assim, festa? A gente está na festa, mas quando está acontecendo um negocinho meio estranho ali, alguma coisa está acontecendo ali. Mas a beleza do texto é que tudo isso foi acontecendo, e Jesus não permitiu que ninguém soubesse. Sabe por quê? Jesus não queria expor aqueles noivos. E isso mostra uma lição muito bonita para a gente. Sabe por quê? Jesus não quer expor você nem a tua casa. Jesus, ele não tem aquela curiosidade mórbida, né, de gente que só quer saber da desgraça alheia para saber o que está acontecendo. Não, Jesus vai cuidando, e Jesus vai cuidar da tua casa, Jesus vai cuidar da tua família, Jesus vai cuidar do casamento.
Ninguém vai perceber, ninguém vai notar, ninguém vai fazer alarde. Milagre não tem alarde aqui. E numa forma muito discreta, numa forma muito assim silenciosa, o Espírito de Deus já está trabalhando na tua família, na tua casa, na relação com os seus filhos. Há algo acontecendo, ninguém está notando, ninguém está vendo, porque Jesus quer poupar você, Jesus quer poupar minha família, Jesus quer poupar a tua família, Jesus quer poupar a nossa casa. Ele não quer nos expor ao ridículo, e Ele está cuidando. Ele está cuidando de tudo. Sabe por quê? Há interesse de Jesus em restaurar a tua vida, a tua casa. Há o interesse de Jesus em fazer você viver a alegria de novo. Há interesse de Jesus você glorificar o nome dEle e dizer: vale a pena acreditar e confiar no Senhor. Valeu a pena convidar Jesus. Valeu a pena a gente chamar Jesus, valeu a pena a gente ter Jesus do nosso lado, valeu a pena a gente ter Jesus aqui conosco. O milagre está acontecendo, a transformação já está acontecendo, Deus está visitando o coração, Deus está visitando o interior da tua casa, da tua família. Fique tranquilo, casal, vocês não vão passar vergonha, Deus está cuidando de tudo, e Deus tem vinho em abundância, alegria para vocês. Não se desespere, não se desespere, não tenha medo, não se desespere. Jesus está cuidando de tudo. E eu acho bonito o silêncio de Jesus. Eu acho bonito o milagre silencioso de Jesus na nossa casa. Sabe por quê? Só aqueles trabalhadores sabiam, foi um milagre que aconteceu. E aqueles povo, aquelas pessoas puderam adorar, puderam festejar. E aqui eu encerro minha palavra nesta noite, mostrando para você que Jesus tem interesse na tua casa, tem interesse na tua família. Jesus tem interesse em fazer o vinho novo aparecer, brotar, frutificar. E o mais bonito aqui, para encerrar a nossa ministração nessa noite, naquela festa poderia faltar tudo, só não podia faltar Jesus. Jesus é o convidado ilustre. Ele era necessário estar naquela casa, ele era necessário estar naquela família. O resto é ineficaz para a solução, porque o imprescindível é ter Jesus conosco. Tem Jesus aí? Tem Jesus na tua casa? Tem Jesus no teu casamento? Tem Jesus na tua família? Se tem, é importante. Se tem, deixa eu dizer uma coisa para você. O milagre discreto de Jesus está acontecendo. E o mais bonito é que Jesus para tudo, para que você volte a sorrir e se alegrar e multiplicar o vinho na tua casa. Diz para Jesus que está acabando. Diz Jesus aonde acabou a alegria. Diz para Jesus nessa noite aonde a alegria foi embora. Diz para Jesus aonde está doendo. Diz para onde, Jesus, aonde está você com medo de passar vergonha. Diga para Jesus aonde há o seu receio. Jesus está transformando água em vinho nesta noite, para que a alegria da tua festa, da tua família continue e o nome dele seja glorificado.